nós vamos falar diretamente sobre a parte de motivação. Como se sentir motivado. E aí eu quero chamar sua atenção para alguns pontos. Existem dois parâmetros, né, que diferem o grau, ou seja, a intensidade da motivação. É a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vou falar para vocês algumas questões sobre a importância de se sentir motivado, como trabalhar isso. E, na verdade, é um processo de ativação. Tá? É um processo de ativação. Então, pensa no seguinte. A motivação, ela é um conjunto de razões que induz o comportamento humano específico, tá? Com isso é possível categorizá-lo em duas áreas. Ou seja, essa indução, né, de um comportamento através dessa motivação pode ser chamado de motivação intrínseca, que é aquilo que nasce em você, tá? E é possível categorizá-lo também como uma motivação extrínseca, que é a motivação externa. Sidney, mas eu não preciso saber de tudo isso. Precisa. Por quê? Porque funciona assim, ó. O que te motiva a acordar cedo todas as manhãs, ir para o mesmo trabalho, mesmo no dia que você está de saco cheio, que você não quer mexer com aquilo, você não quer trabalhar com aquilo, o que te motiva a levantar da sua cama e ir para o seu trabalho todos os dias? É uma motivação intrínseca, que está alinhada com o seu propósito, ou uma motivação extrínseca, que é algo externo que influencia o seu estado interno. E aí você vai entender que dentro desses dois conjuntos, né? Ou seja, que a motivação ela é um conjunto. Esse conjunto de razões que induz o seu comportamento, ele é modulado onde? No seu estado emocional. Ou seja, o que determina o grau de motivação que você tem para viver e fazer algo está relacionado diretamente com as suas emoções. O que é motivação e o que não é motivação? Se você for pensar a partir disso, a motivação ela é uma influência, ou seja, imagina o seguinte: se essa mão virar para cá e essa virar para cá, eu nunca vou conseguir cruzar, entrelaçar os dedos. A motivação ela é uma influência entre os dois hemisférios, os dois hipocampos, tá? Estarem alinhados. Para quê? Para que eu possa cruzar os dedos, entrelaçar os dedos, ó. Entende? Ou seja, qual é o resultado que você quer? Você quer simplesmente bater uma palma ou você quer entrelaçar os dedos? Essa modulação você precisa entender que é uma influência do seu estado interno, seu estado emocional. Agora, o que não é motivação é quando você consegue distinguir que você está vivendo e você está fazendo por disciplina. Tá? A disciplina independe do estado de motivação. Por quê? A disciplina ela é a busca consistente e constante pelo resultado. Então você fala assim, Sidney, dá para ser os dois ao mesmo tempo? Dá, com toda certeza. Você consegue ser alguém motivado e disciplinado plenamente. Sidney, mas dá para ser disciplinado sem ter motivação? Vou explicar então para você. Não dá. Porque a disciplina ela é um grau que você conseguiu atingir, tá? A disciplina de você falar assim, eu vou fazer isso, ou seja, eu vou acordar às 4h29 da manhã, porque eu vou fazer o Clube 5 e 1, e eu vou me conectar com aquelas pessoas. E aí no decorrer do dia eu tenho todas essas tarefas, mas no final do dia eu tenho um compromisso que é encontrar com aquela galera lá na live às 19 horas e entregar um conteúdo relevante, um conteúdo de alto impacto. Conteúdo muitas vezes contundente. Ou seja, sem motivação, você chega no final do dia
cansado, estressado, cheio de qualquer outra dor de cabeça que você teve. E você vai olhar e vai falar assim, não vou fazer. Eu tenho tudo que eu preciso para fazer. Eu tenho o conhecimento, o entendimento, tenho as ferramentas, tenho a internet, tem tudo. Mas eu não vou fazer. Por quê? Porque primeiro não tem a inclinação. Ou seja, nós vamos entrar aqui num aspecto, né? Agora eu vou começar a falar com você do porquê a motivação é importante. E aí você vai ouvir muitas pessoas falarem assim, você não precisa de motivação. De fato, quando você entende o que é motivação, quando você entende que você não está falando só sobre o estado emocional, mas você está falando de um conjunto. Quando você fala desse conjunto, você fala sobre eixo hormonal, estado emocional, influências internas e externas. E aí acontece o seguinte, por que, Sidney, que é importante eu ter motivação? Por que é importante eu ser alguém motivado? Eu vou te falar 5 pontos importantes e relevantes do porquê todo ser humano precisa aprender a conectar a frequência de motivação na sua vida. Porque funciona assim, primeiro, 80% do que nós somos é determinado pelo nosso estado emocional, tá? Ou seja, tudo que você aprendeu está sendo armazenado no seu córtex visual, ou seja, suas experiências, ou está armazenado no seu lobo frontal, que são as referências emocionais. Então acontece o seguinte, pensa em 2 coisas agora. Qual foi o momento mais importante de toda a sua vida até aqui? Pensa nesse momento. Para muitos de vocês serão momentos distintos, pode até ser desconexos, tá? Mas pensa em qual foi o momento mais importante da sua vida até aqui. Pensou? Agora, por que esse foi o momento mais importante da sua vida? Porque teve uma virada de chave, ele tem uma representação na sua vida, nas suas emoções, no seu estado de espírito, ele tem uma representatividade de alto impacto, de alto valor. E então, a partir disso, ele pode ser o ponto de partida de um estado emocional que vai determinar você ser alguém altamente motivado ou depressivo. Tá entendendo? Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, na verdade, sobre motivação e sobre como ser alguém motivado transforma a vida das pessoas, da nossa nação, da economia do país, como transforma a vida financeira de uma pessoa. Ou seja, quando você começa a entender isso, faz total diferença. Por quê? Alguém motivado produz riqueza, mas alguém em depressão se torna improdutivo. E qual é a diferença de alguém motivado para alguém que está vivendo em depressão? É simples, começa pelo estado emocional envolvendo o eixo hormonal. Entende? Uma pessoa em depressão, ela não tem reserva dopaminérgica. Entende? Uma pessoa em depressão, ela não tem liberação de noradrenalina. Sabe, vamos pensar que assim, pode ter, mas é insignificante. Então o que acontece? Quando você pensar em viver uma vida de plenitude, você tem que pensar no quê? Qual é a importância, né? Ou seja, por que é importante ser alguém motivado? E lembre-se, existem 2 frequências que eu estava explicando para vocês nesse conjunto, tá? Que é o conjunto da motivação, né? Dentro dessa modulação, ou seja, dessas 2 razões que você vê um lado e o outro se movendo, você vai ter o entendimento da categorização. Motivação intrínseca é aquilo que nasce em você. E eu vou explicar isso de um jeito que vai virar uma chave na sua vida, tá? Motivação intrínseca é aquilo que nasce dentro de você, é aquilo que
que faz você entrar em ação. É aquilo que tira você de um estado de paralisia para ser alguém de ação. Então, lembre-se disso aqui, ó. Motivo de ação, é motivação. Então, olha só, o estado de paralisia, ele impede do ser humano entrar em movimento. Quando você entra em movimento por quê? Porque existe uma motivação. Motivação é a junção de motivo de agir, motivo de ação. Não tem nada a ver com ser influenciado, tá? Uma influência externa, ela pode te motivar por no máximo 30 minutos, mas ela não transforma a sua vida. O que transforma a sua vida, a motivação, é quando você de fato consegue enxergar um sentido verdadeiro, aquilo acende como um fogo, uma faísca no seu coração, e você não consegue mais olhar para a sua vida sem fazer isso, sem viver essa parada. E o que acontece, consequentemente? Isso produz liberação de noradrenalina, que faz você ter uma inclinação, ou seja, você inclina a ação, você se coloca em movimento, inclinação. Por quê, Sidney? Porque teve internamente uma motivação. Então, olha só, 80% do que nos faz viver são as nossas emoções. Nesse estado emocional que você se encontra hoje, você é alguém motivado ou alguém paralisado? No estado emocional que você se encontra hoje, você é alguém motivado, assim, pronto para treta, para fazer o que tiver que ser feito? Ou você é alguém paralisado? É alguém que está vendo a vida passar na janela da sua casa, na janela do seu carro, mas você não colocou a chave para dar partida e começar a andar. Ou pior ainda, você deveria ter descido do carro porque não tem nem combustível para você começar a caminhar, gastar a energia do seu corpo primeiro, oxigenar o seu cérebro, criar novas trilhas neuronais e começar a produzir algo que ainda não era produzido. Então, partindo desse ponto, você pode anotar que o primeiro fundamento da motivação é inclinação, tá? Quando você está sendo motivado, quando você se sente motivado, você se inclina a agir, tá? Agora, você vai precisar anotar esses 4 nomes que eu vou te falar aí. Quem não conseguir anotar, escreve aí, que aí a galera tira print e depois vai fazer a pesquisa sobre isso. Anota aí, dopamina, anota esses nomes aí. Eu falo sobre essas coisas há anos e hoje eu vejo cientistas de fora do país escrevendo materiais, né, artigos científicos de coisas que eu já tenho falado há anos. Então anota aí, ó, dopamina, noradrenalina, ó, primeiro dopamina, segundo noradrenalina, terceiro endorfina e quarto serotonina. Isso aí, ó, dopamina, noradrenalina, endorfina, serotonina. Vamos lá, qual é o neurotransmissor precursor do sono? Quem sabe o nome do neurotransmissor precursor do sono? Melatonina. Então funciona assim, ó, vou explicar para vocês. Você levanta de manhã e aí tem um pulso. É liberado por pulso, tá? Beleza? Você tem um pulso de dopamina. Para fazer o quê? Para ir trabalhar. Construir riqueza, faturar mais de 10 mil por mês, começar a fazer parte de 5% da população que está construindo uma fonte de renda familiar de mais de 10 mil por mês. Só 5%. Guarda isso aí no seu coração. Depende do quê? Dopamina. Aí você teve essa descarga de dopamina, logo em seguida outro pulso, noradrenalina, sendo disparada na sua corrente sanguínea. E aí você saiu e tocou o terror o dia inteiro, construindo, trabalhando, estudando, fazendo uma doideira de coisa, certo? Aí acontece o quê?
Você chega no final do dia se sentindo grato, se sentindo bem, se sentindo satisfeito, liberando o quê? Endorfina. Entrando num estado de relaxamento, estado de prazer. E aí, quando começa a liberação de endorfina, começa junto uma outra liberação de serotonina e você começa a se sentir bem. Você sente prazer em viver. Você encosta assim, ó, na cadeira, do jeito que o tio Pete tá aqui. Você fala assim, como a vida é boa. Eu tô trabalhando pra caraca, tô fazendo uma doideira de coisa, mas a vida é linda, é maravilhosa. Eu tô curtindo a vida doidado. E aí, quando começa a liberação de serotonina e o seu nível de estresse baixou, porque você aprendeu a desfrutar. Você precisou de motivação para tocar o terror o dia inteiro, bater resultado, produzir. E você precisou o quê? Entrar em um estado de baixo nível de estresse, se sentindo grato, se sentindo abençoado, se sentindo pleno, aprendendo a desfrutar da presença da esposa, do esposo, dos filhos, do cachorro, do gato, do papagaio, do periquito, sei lá qual é o pet que você tem na sua casa. Se você não tem, tá tudo certo também. Aí, quando começou a liberação de serotonina, entra aqui, ó, esse quinto neurotransmissor que a tia Kelly e o Nicolas mandou, chamado melatonina. Aí, com a liberação de melatonina, toda a inflamação que o seu corpo sofreu aquele dia inteiro, você foi dormir, entrou em estado de sono REM. Aí você entra no estado de sono REM. Todo o processo de inflamação do seu corpo vai sendo consertado. Vamos usar essa palavra, vai? Vai sendo consertado. Por quê? Porque você entendeu que existe um ciclo, existe um pulso de liberação. Começou o dia, dopamina, noradrenalina, sabe? Começou o dia, você começou colocando pressão. Aí você chegou no final do dia, endorfina. Cara, como é bom. Aí você olha para sua esposa, você olha para sua casa, você olha para o seu marido, você olha para os seus filhos, você sente gratidão, endorfina. Já entra a serotonina junto, você começa a se sentir bem, você sente prazer na vida. Seu nível de estresse baixou. Por quê? Porque você respeita os ciclos. E aí liberou a melatonina, você foi dormir, dormiu 7, 8 horas de sono. Quantas horas você precisa? Ah, Sidney, eu durmo 6 e tá tudo jóia. Beleza. Tem gente que precisa de 8, 9. Você dormiu o tempo que você precisa, recuperou o seu corpo. E aí, você começou o dia seguinte colocando pressão, liberando dopamina, noradrenalina. Tá entendendo? E aí você vive o ciclo. Esse é o sentido. Ou seja, quando você começa a entender a importância do porquê ter motivação, motivo de agir, motivo de viver o seu estilo de vida de forma onde produza vida e não produza fardo sobre a sua vida. Tá entendendo? Fala uma coisa para mim. Faz sentido para você adquirir um tipo de conhecimento desse? Hã? Faz sentido para você? Sidney, como empresário não. Então, vou falar para você, como empresário, se você trabalhar 7 anos, um ciclo de 7 anos, tá? Sem respeitar os ciclos do seu corpo, vai ser como se você tivesse levado a vida inteira nesse ciclo. E se você estava achando que você ia viver até os 80, 90 anos, se você chegar até os 50, você está no lucro. Por quê? Porque os níveis de cortisol, nível de estresse, nível de inflamação do seu corpo é tão alto, que você está cultivando a morte dentro de uma caixinha. E você não sabia. Agora, por que, Sidney, que seria importante, ou por que você considera importante investir tempo e dinheiro, né, na sua motivação? Pensa no seguinte, o que te faz entrar em movimento? Trabalhar para poder ter dinheiro, para poder tirar férias, para poder comer uma pizza, para poder comer uma picanha.
poder. E para você poder construir poder, você precisa de ação. Agora, não adianta você construir poder até um determinado momento da vida e não poder mais ter ação. Ou seja, você se tornar alguém passivo, alguém que tem que ser cuidado, alguém que inclusive pode se tornar improdutivo. Por quê? O motivo de investir dinheiro na sua motivação é produzir vida, é produzir qualidade de vida. Como assim, Cid? Você vai numa academia, você treina, dá murro, chute, rola no chão, faz musculação, corre na esteira, anda de bicicleta. Você está criando movimentos que também estão mexendo com seus eixos hormonais, tá? Na verdade é eixo hormonal. Fez tudo isso. Você está investindo o quê? Tempo e dinheiro. E aí você precisa entender uma coisa, a vida não é feita de tempo. Obviamente, a gente fala, a vida é feita de tempo. Tá. A vida é feita de vida. E o que define o que você faz na vida são as suas prioridades. Tá bom? Então, você conhece as suas necessidades, as suas prioridades? Se você conhece, se você sabe quais são, é porque você já parou e investiu tempo em ter clareza desse nível de conhecimento. Se você ainda não conhece quais são as suas prioridades, eu te aconselho a investir tempo de qualidade, em ter clareza nisso. Para quê? Para que você possa definir quanto tempo você vai dedicar da sua vida para ler um livro, para passar tempo de qualidade com a sua família, quanto tempo você vai dedicar para fazer uma atividade física, para poder construir networking, para participar de imersões, treinamento, desenvolvimento para a sua vida, para a sua profissão, para o seu estado de espírito, quanto tempo você dedica de qualidade, de comunhão com o Criador. Tá entendendo? Você tem que ter definição do que são as suas prioridades e as suas necessidades, tá? Agora, funciona assim. Sidney, eu tenho um estado depressivo. Fica na cama, que só está faltando colocar você dentro do caixão e enterrar. Entende isso? Mas você não sabe como é. Tá bom, então. Vamos fazer de conta que você tem a pior experiência de vida e só você viveu essa merda até hoje. Tá bom? Vamos pensar dessa forma. Só você viveu a pior experiência de vida que você acha que você está vivendo. Você carrega o fardo, o peso do mundo nas suas costas. Por isso que você merece ficar deitado na cama esperando a morte vir te puxar pelo pé. É isso que você quer ouvir? É isso que você quer que aconteça? Eu acho que não. A partir do momento que você entende que vítimas não prosperam, vítimas não avançam, você tem que fazer o quê? Deixar de ser vítima. Todo mundo já se fudeu um montão aqui na Terra. E quem ainda não se fudeu vai se fuder. Ah, Sidney, você tá me mandando me fuder. Não. É que todo mundo vai passar por experiências dolorosas. Queira você, não queira você. Não queira. Tá? A real dessa parada é o seguinte. Se você ficar parado, você vai ser atropelado. Então, entendeu isso? Sai da cama. Vai viver a vida. Isso é começar a criar motivação. Você começa com a motivação extrínseca, ou seja, as coisas externas influenciando a sua vida. Até que vai chegar um momento que a motivação intrínseca vai ser ativada em você. E então você vai deixar de ficar pensando tanto em motivação, porque você se tornou alguém ativado. Você se tornou alguém que tem clareza de identidade, de propósito, qual é o sentido da vida, tem clareza de objetivos, sabe aonde você quer chegar, sabe o que você quer construir aqui na Terra. Entende? E aí você deixa de ser dependente emocional do que as pessoas falam, do que você assiste num vídeo motivacional. Por quê? O real motivo da sua ação está dentro de você. Tá? Sidney, por que saber se sentir motivado te ajuda a alcançar grandes faturamentos, por exemplo? Por exemplo, você quer faturar mais de 10 mil por mês. Só que se você não sabe como é que se ativa a motivação intrínseca,
Você não vai faturar mais de 10 mil por mês. Por quê? Você começou um business novo, você começou um negócio novo, tá? E aí acontece o seguinte, você está acostumado a trabalhar 8, 10, 12 horas para a empresa que você trabalha. Mas quando você não tem ativação, você não tem motivação intrínseca, você não quer trabalhar 6 horas no seu próprio negócio. Você se torna o quê? Desmotivado. Então a importância de saber se sentir, de ativar essa motivação em você, é quando você consegue ter clareza. Quem faz dinheiro faz por quê? Quem fatura mais de 10 mil por mês fatura por quê? Quem fatura mais de 15, de 20, de 30, de 50, de 100 mil por mês fatura por quê? Qual é a motivação? O que te faz acordar e bater resultados no seu dia? Ah, Sidney, mas como funcionário eu nunca vou faturar 10 mil por mês, então deixa de ser funcionário. Teve um pessoal que veio em casa ontem aí tomar um café aí, eu não sei se eles estão aí na parada, né? E a gente tava conversando. Saiu daqui com a mente explodida, né? Ou seja, já era pro casal tá faturando cada um mais de 10 mil por mês, tá? Mas eu mostrei que em 3 meses eles conseguem, os dois juntos, fazer um faturamento líquido. Faturamento líquido, não estou falando bruto, é líquido. De mais de 10k por mês. Aí eu faço a pergunta para você, e aí? Quando que você entra em ação? Quando você entende o motivo que te faz agir. Ou seja, sem motivação você não vai enriquecer. Entende? Sem motivação você não constrói patrimônio. Sem motivação você não vai trabalhar em prol de transformar vidas e através da transformação dessas vidas, do benefício e tudo que você vai proporcionar para essas pessoas também construir a sua riqueza. Por quê, Sidney? Porque você não age. Porque você não faz. Entende? Olha só. O que te motiva verdadeiramente a ser próspero? Responde aí para mim. Ah, Sidney, eu já sou rico milionário, não tem problema. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentar em mesa junto com uns milionários que a gente tem uns contatos, né? Tem uns carinha que a gente convive aí, né? E aí eu gosto de sentar junto assim e perguntar. Porque o que me motivou a fazer parte desse grupo não necessariamente pode ser a mesma coisa que motivou algum deles outros. Onde é que as pessoas mais erram quando elas pensam em se motivar? Primeiro, elas dependem de motivação externa. Você não precisa depender de motivação externa. Eu acabei de dizer, acabei de te explicar. Inclusive eu te entreguei os 5 fundamentos do que de fato produz motivação. E através dessa motivação vai acionar em você, vai ativar você. Então olha só, as pessoas mais erram primeiro acreditando que a motivação ela vem de fora. E a real é que a motivação ela vem de dentro. Por isso muda todo o estado externo. Quando você pensa que você precisa mudar o que está ao seu redor para depois mudar o que está dentro, você está enganado. Primeiro você muda dentro e tudo que está ao redor vai ser mudado consecutivamente, tá? E naturalmente. Então pensa no seguinte, você fala assim, ó, o que motivou o tio Pete de 15 anos atrás entrar em ação e começar a estudar e chegar a 1000 livros lidos, né? E fazer essas doideiras, tudo que tem feito e tudo mais. Foi passar uma grande vergonha na minha vida. O que me motivou a entrar em ação foi eu me sentir o pior bosta que tinha na Terra. Foi eu olhar para o meu filho junto comigo, do outro lado assim, a minha esposa, a minha filha, e eu falo assim, eu sou o pior bosta que tem na Terra, eu tô fudendo a vida da minha família, velho. Eu sou incapaz de compreender o que esses caras estão falando, eu não consigo compreender, eu não consigo dialogar com eles, não entra na cachola. Ah, velho, aquilo ali foi o meu estado de pico de motivação. E aonde é que aconteceu isso? Foi dentro ou fora? Teve influência externa, mas a motivação, ou seja, o fogo acendeu dentro do coração. Não foi nas conversas ali. Então, o primeiro erro está nisso. Eu posso dizer que assim é o principal. Entre todos e tudo o que acaba acontecendo está nisso. Sabe, as pessoas querem
Elas acostumaram a ser dependentes de outras pessoas, do estado emocional, da liderança de outras pessoas. Ah, não acho, Sidney. Então tá bom, vou provar para você pegar uma história bem antiga. Não vou nem falar de coisas atuais, que senão você vai ficar escandalizado. Eu vou usar uma história bem antiga. Então funciona assim, ó. Tinha um povo que era escravizado. Esse povo um dia falou assim: Senhor, ajuda-nos. E aí Deus falou assim: vou mandar o Gaguinho lá. Sabe? Falou, vou mandar o Gaguinho. Tal do Moisés. Boca dura. Moisés boca dura, Gaguinho. Ah, eu sou Gaguinho, você tá zombando? Você é Gaguinho? Vou falar uma coisa pra você, já desbloqueei uns par dele já, viu? Que deixou de ser gago. E tem um que eu tô doidinho para encontrar com ele, que ele fala que a ciência já provou que a gagueira não tem cura. Eu mostro para você que tem. Que a gagueira, ela tá no estado emocional, a não ser que você tenha a língua presa. Você faz a cirurgia, aí você resolve o problema. Só que você tem que mudar a frequência, a entonação vocal, tá? Então, tudo tem cura. Só a morte, que o povo ainda fala que não tem cura, mas tem sim. Tem alguém que já curou esse estado da morte, tá? Esse povo estava lá, sofrendo a escravidão. E aí o que aconteceu? Esse povo pediu ajuda. E o que acontece com esse povo? Esse povo chegou em um determinado momento, por influência de liderança, ou seja, acostumou ter um líder, acostumou tendo alguém que falava: vamos andar, vamos parar, vamos correr, vamos nadar. Quer dizer, nadar não tem como porque não tinha água no deserto, né? Mas vamos entrar em movimento, ou vamos pegar agora o maná, vamos pegar codornizes, né? Vamos parar para tomar água. Quando esse líder subiu no monte e passou 40 dias e 40 noites, o povo se sentiu perdido. Por quê? Porque o povo está acostumado a ter alguém dando orientação. O povo está acostumado a alguém ativado, governando sobre a vida de todo mundo. Por isso que tem muita gente que tem político de estimação. Olha para a vida do ser humano, olha para a história da humanidade e você vai conseguir entender, você vai conseguir enxergar onde é que você se encaixa nesse movimento. Por onde que você começa o estado de motivação na sua vida. Você tem que começar a enxergar, sabendo qual que é seu propósito de vida, quais são os seus objetivos, ou seja, quais são as suas prioridades de vida. Tá? É por aí que você vai começar, você tem que ter definição disso. Para quê? Para que você tenha motivação, motivo de ação. Entendeu? Nós já explicamos todos os eixos, toda a estrutura, né? Fisiológica, ou seja, o eixo hormonal, a parte de neurotransmissores que te fazem entrar em ação, que fazem você de fato ser alguém motivado. Tá? Agora, como melhorar a minha motivação? Como é que eu posso fazer isso? Você tem que construir, criar um modelo mental, você tem que criar uma rotina de sucesso, uma rotina. Como assim uma rotina de sucesso? Leia, começa lendo uma página de um livro, durante uma semana, 15 dias, você vai ler uma página, aí depois você passa para 2. Começa fazendo uma caminhada de 15, 20 minutos, uma volta no quarteirão. Para quem não fazia nada, já é uma rotina de sucesso. Ah, Sidney, eu como, mas assim, eu como para arrebentar, eu como muita porcariada. Então, em um horário que você comia porcariada, 2, 3 vezes na semana você não vai comer mais. E aí aquela é uma criação de rotina e um modelo mental, ou seja, da construção de sucesso do que você quer para a sua vida. Motivo de ação. Você está treinando esse motivo, entrando em ação. Aprendendo a dizer sim e aprendendo a dizer não. Diga sim para aquilo que vai te colocar dentro dos parâmetros daquilo que você quer viver. E diga não para tudo aquilo que vai te tirar daquilo que você quer viver, daquilo que você quer construir. Tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai desenvolver. Isso aqui é mais para frente um pouco, mas você vai desenvolver uma zona de genialidade. Você vai pegar habilidades, comportamentos, níveis de inteligência, saber, você vai entender coisas sobre a sua vida que você vai alinhar isso para o que eu chamo de óculos da vida. Para qualquer psicólogo, para qualquer pessoa que estudou sobre psicologia, por mais frajuto que seja a universidade que você estudou, em algum momento você tem que ter estudado sobre zona de genialidade, ou, como eu gosto de falar, óculos da vida.
tá? Você vai pegar 4 áreas fundamentais da sua vida, vai alinhar com seu grau de inteligência, experiências de vida, habilidades desenvolvidas, habilidades intrínsecas. Você vai conectar, você vai fazer um alinhamento disso para entender qual é o seu propósito de vida. Quando você fez isso, não tem jeito. Você vira uma bomba aqui na Terra. Não tem como você olhar e falar assim, eu dependo emocionalmente das pessoas, sendo alguém ativado, motivado, sabe? Sendo alguém que entende qual é a sua zona de genialidade, sabendo que você tem um propósito, sabendo qual é o sentido da vida, sabendo o que você vai fazer a partir daquele momento com a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você tiver clareza da sua identidade, do seu propósito e do sentido da sua vida, muda alguma coisa para você? Sim ou não? Fala aqui para mim. Eu sei que muitos de vocês já participaram do protocolo, por exemplo, né? Que a gente atua, mergulha realmente nisso, mas muitos de vocês ainda não sabem qual é o seu propósito de vida, não tem a sua real identidade ativada, não sabe qual é o sentido da vida. A partir do momento que você destrava isso, que você ativa a sua identidade e sabe para qual caminho, para qual direção você tem que seguir, isso muda alguma coisa na sua vida? Você conhece alguém que, se tivesse clareza da real identidade, do propósito de vida, que soubesse qual é o sentido da vida? Você sabe alguém que começaria a viver uma vida em outra frequência? Você sabe alguém que, tendo tudo isso, ainda tem a capacidade de viver na pobreza? Eu desconheço. Não tem como continuar vivendo na pobreza, não tem como. Você vai olhar, você vai falar assim, não, eu vou conectar agora e vou destravar toda a plenitude de vida que é para mim. Por quê? Porque você começa a se enxergar. Aquele bloqueio de não merecimento, a síndrome do impostor, ela deixa de fazer parte da sua vida. Entende? Faturar mais de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, isso aí vai ser fichinha para você. Por quê? Porque não é sobre o dinheiro, é sobre a identidade, o propósito e o sentido da vida. Você sabe para onde você vai e você sabe o que você vai fazer no decorrer desse caminho. O que é que você precisa para avançar nisso? O que é que você precisa para mudar os resultados da sua vida, da sua família? O que é que você precisa? Você precisa ser ativado. Só que antes de ser ativado, você vai se sentir motivado. Entende? Não é brincadeira com as palavras. É que quando você entende, eu não vou ficar falando, né, entrando em todos os detalhes, que vai ficar um negócio chato, maçante. Mas quando você entende a etimologia, a raiz das palavras, você entende o que é ativado, motivado, motivação. Qual é a importância disso? É que a sua vida depende da motivação, o motivo da sua ação. A sua vida, os seus resultados dependem disso. Fechou? Sidney, e você está falando sobre dinheiro e tal. Isso muda a minha vida financeira? 100%. Na verdade, eu não vou nem falar 100%, eu posso falar milhões%. Por quê? Porque quando você aumenta os seus rendimentos, você pode comer um alimento de melhor qualidade, mais fresco. Você pode fazer uma alimentação, uma suplementação, você pode cuidar melhor da sua saúde, você tem mais tempo de qualidade. Significa que você vai poder ter um sono de qualidade, significa que você vai dormir num colchão melhor, significa que você vai viver uma vida com mais qualidade. Será que isso transforma o resultado de vida de alguém? O que vocês acham? Então, você falar assim, Sidney, você tem falado muito sobre dinheiro. Assiste a palestra do dia 4 agora que vai acontecer e você vai entender que essa frequência que eu estou entregando para vocês vai destravar a nossa nação. E aí você pode escolher fazer parte desse povo que está sendo destravado para avançar, ou você pode escolher fazer parte dos 80% que vai continuar parado. Por que, Sidney, 80%? Porque a estatística ela demora para mudar, lamentavelmente. Como eu queria que isso fosse mais rápido, sabe? Mas estatisticamente parece que as pessoas demoram muito para entender se transformou a minha vida, se tem transformado a minha vida, meus resultados, se eu tenho vivido com mais qualidade com a minha família. E se eu tenho hoje a disponibilidade de passar aqui, às 5 da manhã até às 6 e depois das 7 até às 8 fazendo live com vocês, significa
que alguma coisa no eixo da minha vida mudou. Por quê? Porque quem abre mão de 2 horas por dia para falar de coisas que não têm sentido? Só os seus amigos de boteco, da esquininha, da baladinha. Esses daí fazem. Por quê? O negócio deles é matar o tempo. Entende? Não matar a semente para que no percurso do tempo ela entregue os seus frutos. Essa que é a diferença. Tá? Então, vou deixar para o seu convite. Vem aqui na bio do Instagram, tem um link Desbloqueando a Mente Milionária. Clica no link, você vai se cadastrar para a palestra Sabedoria para Prosperar. E aí, no dia 4, você vai receber o link. Quem não está cadastrado não vai receber. Tá? Depois não adianta mandar mensagem em cima da hora, que nem eu, nem ninguém da equipe vai ter tempo para correr com isso. Entra e cadastra, porque se mandar mensagem depois vocês vão perder. E a live, a transmissão da palestra não vai ficar aberta. Tá? Então, é só um adiantamento de que existe um direcionamento e que vai ser dessa forma. Ah, Sidney, eu queria assistir. Você cadastrou? Se você não cadastrou, ema. Não é assim que acontece? Fechou? Beijo grande no coração. Tchau pra vocês!